Então, galeritia, hoje, na verdade, eu queria que fosse uma coisa mais lúdica, uma brincadeirinha, para ser, né, essa sexta-feira aí, tô meio assim, né, de voltar a trabalhar, então eu mesma preciso me soltar. E, e acho que é gostoso, né, relembrar os tempos da gente lá na prática. Eu estava conversando com a Nice essa semana, sobre os exercícios que eles fazem lá na EAC, né? Se funciona fazer exercício cênico pelo Zoom e tal, que foram coisas que eu sempre quis fazer, mas sempre achava que não ia dar certo. Enfim, então a gente vai fazer uma tentativa hoje, tá? Para exercitar a nossa criatividade, nosso improviso, nosso tempo, tá? Tudo que a gente trabalha lá no presencial, só que cada um com a sua bundinha aí, no local aconchegante. Então, esses nomes que eu coloquei aí do lado é a sequência, tá? Que é a sequência que está aparecendo para mim. E aí, como para vocês fica diferente, então, só para você saber quem vem antes de você e tal, porque você já vem logo depois da pessoa. Se você tiver em um lugar silencioso, que dê para deixar o microfone aberto sempre, para não ter a pausa de ligar o microfone, não sei o quê, para falar, melhor. Se tiver uma poluição sonora onde você está, aí deixa fechado e só abre na hora que você for falar. Pode ser? A gente vai fazer um exercício de velocidade de raciocínio, improviso e criatividade. Básico, simples, que vai ser uma construção de uma história coletiva. Então, cada um vai falar uma palavra e a gente vai construir uma história que tenha sentido, tá? Procurando colocar um começo, meio e fim. Não vamos ficar enrolando. A hora que a gente perceber que essa história está se desdobrando para encerrar, ok, a gente encerra, tá? Eu não preciso falar, vamos acabando a história, tá? Então, vamos levar ela para ter um começo, meio e fim com sentido, e mesmo que seja abdução de vacas, mas que tenha um sentido, sabe? Que a gente consiga construir alguma coisa, certo? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Renata, por que tu fez essa cara assim? É que eu estava nessa migração de um aparelho para o outro, eu não sei se eu entendi o exercício. Você já explicou o exercício ou explicou só como vai ser a dinâmica? Cada um vai falar uma palavra. Então, por exemplo, Nice, abre aí. Vou fazer com a Nice, tá? Se fosse só de duas pessoas o exercício. Vou começar no clichêzão, tá? Só para... Era... Quando... Dancei. Muito... Tipo isso, entendeu? A gente vai ter que construir uma história, cada um falando uma palavra. Procura não ficar dando esse tempo entre uma palavra e outra, tá? E qual é a intenção? Não é ferrar o próximo coleguinha, é o contrário. Buscar falar alguma coisa que a pessoa consiga continuar e dar sentido, tá? Tem que ser, você tem que estar contando alguma história. Bianca, levantou a mão. Sim, é palavra com artigo, né? Não é? Era uma vez uma menina. Eu posso falar uma menina? Não, uma palavra. Então, o artigo é uma, a conjunção é uma palavra? Sim, nossa, porque se você falar... Nunca vai acabar, Chico. Se eu falar era e você falar uma, pode ser que o próximo, não sei quem é, não fale vez, fala menina, fale barata, fale onda, Okay. sei lá, entendeu? Então, Okay. cada um só fala uma. Mas tem que ter o tempo direto, tá? Entenderam? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? É nessa sequência que você colocou no chat, né? Nessa sequência. Porque como eu entrei aí, copie e cola a sequência de novo, por favor, porque eu entrei, então me perdi. Renata, você é depois da Bianca, tá? Mas eu vou colocar aqui de novo. E isso roda várias vezes ou uma vez só?
A sequência. Vai rodar até a gente conseguir encerrar essa história com sentido para ela não acabar do nada. Não vale, tipo assim, e fim, tipo, no meio da história, sabe? Tem que ter um final. O Estevão vai começar. Assim que o Estevão acabou a palavra dele, a Poliana já fala dela. Aí vem o Fernando, a Késia depois do Fernando, Dani depois da Késia, Lívia depois da Dani, Bianca depois da Lívia, Renata depois da Bianca, Geraldo depois da Renata, Nice depois do Geraldo, e aí volta para o Estevão e recomeça. Tá? Então, o Estevão... Tem a depois da Mary Nice. também. Não, a Mary eu não coloquei, porque como ela tinha falado que ela só está no trabalho, ela só vai conseguir ver, ela não vai conseguir participar. Por isso que eu não coloquei o nome dela aqui, tá? Já expliquei para ela até no privado, que ela mandou uma interrogação, tipo, e eu, né? Mas eu já expliquei para ela. Beleza? Todo mundo entendeu a ordem e como funciona? Podemos começar? Então, quem quiser já puder deixar aberto, se estiver no silêncio, para a gente não perder esse tempo. Se entrar os atrasildos. Vai ficar olhando. Tá. O Esteban começa, vai. Muitos orações Vão passar por na igreja. Muitas orações vão passar por Igreja. Da Nossa, Geraldo, é você. Você é depois da Renata. Ah, tá. A palavra anterior é nossa? É. Parou. Não dá para rolar isso. E outra, Não escutei a voz da Renata. a palavra que você falar não pode ser uma palavra jogada no ar. Ah, mas eu queria, por exemplo, da Lívia, né? Muitas orações passam por... Aí a Lívia falou, igreja. Tipo assim, ela poderia... Beleza, ela quis dizer que a oração passa pela igreja. Mas você contaria uma história assim? Muitas orações passam por igreja? Você teria colocado, passam por uma igreja, sei lá. Igrejas, não sei. Tem que contextualizar, não pode jogar uma palavra X. Lívia, por mais que você quisesse falar igreja, você poderia ter falado uma, sei lá, várias, e aí depois o próximo... Poliana falou corações. Eu entendi orações também. Eu também. corações. Mas aí eu fiquei na dúvida. e eu falei muitos, não muitas. Olha que difícil. Mas eu acho que muitos, mas como para mim ela falou orações, eu falei, vai ver que eu entendi errado. Não, mas eu acho que eu escolhi uma palavra difícil também para dar prosseguimento na história. Posso facilitar agora. Vamos já resolver esse problema que deu no começo? Articula. A gente está no computador, no celular, né? Não é a mesma coisa que falar pessoalmente. Então, muitos corações, né? Vamos articular para facilitar. Beleza? Consoante, meu povo. Articula. Consoante é muito importante para a formação da frase, das palavras. Geraldo, presta atenção. Você é depois da Renata. A Renata falou, você já tem que falar. O que a Renata falou? Eu Não, acabou. A gente vai começar de novo. Vai começar uma nova história. Só que você não tem que se ligar só no que a Renata fala. Você tem que prestar atenção na história que está sendo contada. Porque quando chegar na sua vez, você tem que continuar a história. Só que a partir da palavra que a Renata falou. Tá? Só que só pode falar uma palavra. Para facilitar o início, eu vou começar com era uma vez e o Estevão vai continuar a partir daí, tá? Para não ficar um bagulho X, muito, tipo, do nada, né? Então, era uma vez... Eu já tinha pensado numa palavra melhor. Vai, era uma vez... Estevão. Ai, calma, peraí. Vai de novo. Gente! Vai, era uma vez... Alguns
Animais. Que Passavam por Por casa. Não. por uma A Dani floresta. falou por. Era uma vez alguns animais que passavam por. Por trás. Agora, Trás. Então, sua palavra é só trás. Trás, que passavam por trás. De Uma cerca, grande, Tá. Grande nisso. grande, Era uma vez alguns animais que passavam por trás de uma cerca grande. Continua. Da. Fazenda. grande. verde. Kézia, ele colocou um ponto. Ele não falou grande, tá. ele falou grande. Ele acabou a frase. Continua. Ah, acabou. E aí eu continuo? Eu continuo. E Mas você havia... continua a partir de um ponto. Tá, Ele eu vou falou continuar a grande. história. Você não pode falar verde. Tipo, ele já acabou. Ele já falou que a entendi. fazenda era grande. Aí eu posso continuar a história? Sim. Deve. E ponto, havia... parágrafo letra maiúscula, Kézia. E E havia... havia são duas coisas, é um só. Haviam lá Animais. pequenos. Contra. como que você falou, Renata? Contra. Contra muitos animais pequenos contra Causou, Renata. Nada a ver esse contra aí. Complicou a vida do coleguinha. o contra aí me deixou meio Vai, se vira, se vira. contra animais contra um barranco, Contra Não. um, contra um monte, monte. monte, Grita, Nice. tá baixo? Monte, Perigoso. Então, Iam buscar, leite Quente. A Dani deu uma entonação de ponto, né? Leite. Vocês têm que se ligar nisso. Quem define onde acaba a frase são vocês. Eles iam buscar, sei lá, o que foi a frase antes, já até esqueci. Se ela tivesse falado, eles iam buscar leite, ela está dando continuidade. Ela falou leite. Então, vocês que vão dar o quê do negócio? De pergunta, de ponto final, tá? Nós vamos começar outra história. E, ó, quando vocês vão contar uma história, vocês falam assim, tinham muitos animais na fazenda grande e os animais estavam na frente do monte, que os animais, não sei o que lá, porque esses animais, ninguém conta história assim. Então, desenrola a história, sai daí. Falou estavam atrás da cerca. Aí vai e conta sobre a cerca. Daí chegou um cara. Aí o cara que mora na casa, que estava com a mulher, desenrola essa história, sai dali, entendeu? É uma história. Tá? Vai, Esteban. Havia algumas maçãs podres, em cima Do jardim. Em cima, é junto ou separado? é junto. Separado. É separado. O meu é junto para Aqui, here in Brazil, né? Então vai falar em, Haviam algumas maçãs podres em Cima. Da Cesta. furada,
Quê? Sexta furada. Não, ela falou C e colocou um ponto final. Da Você vai sexta. começar uma nova frase. Algumas Pessoas Comeram As Maçãs podres. Então, Eu Fiquei Preocupada. procurando Remédio ideal, Oi? ideal, pra. Tá sem- Não está saindo o seu som. Ela falou saindo, para, mas não Juliana. está saindo. para. Sarar. terminou, né? Segue? Não fala, segue a história. Ah, sigo a história. Mas elas estavam Longe. Então, procurei mais remédios, Assim, De curar. a rinite. Acabou, eu acho. Né? Tá ótimo. Eu esperei alguém falar dor de barriga. Lívia! História Lívia! foi essa? Havia maçãs podres na cesta, pessoas comeram a maçã, fiquei preocupada, procurei remédio, mas as pessoas comeram as maçãs podres, e aí, tipo, X, né? Ó, Renata, você e a Poliana vão fazer, só vocês duas, o mesmo exercício, os outros vão fechar o microfone e vão ouvir. Tá acabando Beleza? o tempo, hein? Tá acabando o tempo. deixa aberto seu microfone direto. E, ó, é uma historinha, tá? Contar um caso. Começo, meio e fim, acabou, tá? Ó, tem 1 minuto e meio para acabar a historinha de vocês. Vai. Renata. Menina. Menina. você Viu? não. Nem O quê? te Conta? achei Que você, sabia. mas Você não. sabia. Então, Eu não te falei. Por quê? Porque Você ia desmaiar. achei Quando quando? Nossa. Perdi agora.